possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos de nosso planeta. Foi então que, fazendo as vezes de advogado do diabo, perguntei a ele: Chico, até agora você tem me falado apenas da melhor hipótese, que é esta em que a humanidade terrestre permaneceria em paz até o fim daquele período de 50 anos. Mas, e se acontecer o caso das nações terrestres se lançarem a uma guerra nuclear? Ah, Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria a guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra cansada dos desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e ondas, tsunamis, consequentes. Veríamos a explosão de vulcões muito extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares, e, neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte de nosso globo terrestre. Geraldinho, o que aconteceria especificamente com o Brasil? No que Chico respondeu, em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. E prosseguiu Chico, o Brasil crescerá a passos largos e ocupará importante papel no cenário global. Isso terá como consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional e, a reboque, os livros do espiritismo cristão, que aqui tiveram solo fértil no seu desenvolvimento, atingirão o interesse das outras nações também. Agora, caso ocorra a pior hipótese, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes. A nova era da Terra, neste caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades, forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos. Segundo Chico Xavier, esses fluxos migratórios seriam pacíficos. Geraldinho, infelizmente não. Segundo Chico me revelou, o que restasse da ONU acabaria por decidir a invasão das nações do hemisfério sul, incluindo-se aí obviamente o Brasil e o restante da América do Sul, Austrália e o sul da África, a fim de que nossas nações fossem ocupadas militarmente e divididas entre os sobreviventes do Holocausto no hemisfério norte. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã, entendendo que nossos irmãos do norte, embora invasores a mano militare, não deixariam de estar sobrecarregados e aflitos com as consequências nefastas da guerra e das hecatombes telúricas, e, portanto, ainda assim, devendo ser considerados nossos irmãos do caminho, necessitados de apoio e arrimo, compreensão e amor. Neste ponto da conversa, Chico fez uma pausa na narrativa e completou: nosso Brasil como o conhecemos hoje será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas.
somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco e os brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste somados a Goiás e ao Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul do Brasil unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intrincado processo tem a sua ascendência espiritual e somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. Vejamos, por exemplo, os norte-americanos podem nos ensinar o respeito às leis, o amor ao direito, à ciência e ao trabalho. Os europeus, de uma forma geral, poderão nos trazer o amor à filosofia, à música erudita, à educação, a história e a cultura. Os asiáticos poderão incorporar à nossa gente suas mais altas noções de respeito ao dever, à disciplina, à honra, aos anciãos e às tradições milenares. E, então, por fim, nós brasileiros, ofertaremos a eles, nossos irmãos na carne, os mais altos valores de espiritualidade que, mercê de Deus, entesouramos no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde, essa gente boa que reencarnou na grande nação brasileira para dar cumprimento aos desígnios de Deus e demonstrar a todos os povos do planeta fé na vida superior, testemunhando a continuidade da vida além do túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus. O Brasil, embora sofrendo o impacto moral dessa ocupação estrangeira, estaria imune aos movimentos telúricos da Terra. Geraldinho, infelizmente, não. Segundo Chico Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. Acontece que, de acordo com o médium, o impacto por aqui será bem menor se comparado com o que sobrevirá no hemisfério norte do planeta. Por tudo que se depreende da fala de Chico Xavier, você também crê que a ida do homem à Lua, em julho de 1969, tenha precipitado de certa forma preocupação com as conquistas científicas dos humanos, que poderiam colocar em risco o equilíbrio do sistema solar? Geraldinho, sim, creio que a revelação de Chico Xavier a respeito traz, nas entrelinhas, essa preocupação celeste quanto às possíveis interferências dos humanos terráqueos nos destinos do equilíbrio planetário em nosso sistema solar. Pelo que Chico Xavier falou, alguns dos seres angélicos de outros orbes planetários não estariam dispostos a nos dar mais este prazo de 50 anos, que vencerá daqui a apenas 8 anos, temerosos talvez de nossas nefastas e perniciosas influências. Essa última hora bem que poderia ser por nós considerada como a última bênção misericordiosa de Jesus Cristo em nosso favor, uma vez que, pela explicação de Chico Xavier, foi Ele, nosso Senhor, quem advogou em favor de nossa causa, ainda uma vez mais. A reunião da comunidade celeste teria decidido algo mais, segundo a exposição de Chico Xavier? Geraldinho, sim. Outra decisão dos benfeitores espirituais da vida maior foi a que determinou que, após o alvorecer do ano 2000 da era cristã, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais receberiam a permissão para reencarnar na face da Terra. Reencarnar aqui, a partir dessa data, equivaleria a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que souberam amealhar, no transcurso de múltiplas reencarnações, conquistas espirituais relevantes como a mansidão, a brandura, o amor, a paz e a concórdia fraternal entre povos e nações. Insere-se dentro dessa programação de ordem superior a própria reencarnação do mentor espiritual de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que, de fato, veio a renascer,
Segundo Chico informou a variados amigos mais próximos, exatamente no ano 2000. Certamente, Emmanuel, reencarnado aqui no coração do Brasil, haverá de desempenhar significativo papel na evolução espiritual de nosso orbe. Todos os demais espíritos, recalcitrantes no mal, seriam então, a partir de 2000, encaminhados forçosamente à reencarnação em mundos mais atrasados, de expiações e de provas aspérrimas, ou mesmo em mundos primitivos, vivenciando ainda o estágio do homem das cavernas, para poderem purgar os seus desmandos e a sua insubmissão aos desígnios superiores. Chico Xavier tinha conhecimento desses mundos para onde os espíritos renitentes estariam sendo degradados. Segundo ele, o maior desses planetas se chamaria Quiron ou Quiron. Praticamente só nos restam 8 anos pela frente. Emmanuel fala na entrevista da década de 1950, já publicada nestas páginas, que é urgente a transformação moral da humanidade. Qual deve ser a nossa conduta frente a revelações tão assustadoras e ao conselho do mentor? Geraldinho, então, caríssima Marlene, a última hora está de fato aí demonstrada. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, segundo a assertiva de Jesus. É a nossa última chance, é a última hora. Não há mais tempo para o materialismo. Não há mais tempo para ilusões ou enganos imediatistas. Ou seguiremos com a luz que efetivamente buscarmos, ou nos afundaremos nas sombras de nossa própria ignorância. Que será de nós? A resposta está em nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que vai gerar o nosso destino. Poderemos optar pelo melhor caminho, o da fraternidade, da sabedoria e do amor, e a regeneração chegará para nós de forma brilhante a partir de 2019, ou poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento e da dor e, neste caso infeliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de 1000 anos, segundo Chico Xavier. Entretanto, sejamos otimistas. Lembremos-nos que deste período de 50 anos já se passaram 42 anos em que as nações mais desenvolvidas e responsáveis do planeta conseguiram se suportar umas às outras sem se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. Essa era a pré-condição imposta por Jesus. Até aqui seguimos bem, embora entre trancos e barrancos. Faltam-nos hoje apenas o percurso da última milha. Os últimos 8 anos deste período de sessão e misericórdia do Altíssimo. Oxalá prossigamos na melhor companhia. Como poderemos facilmente concluir, tudo dependerá, em última análise, de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual. A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Que o Cristo nos ensinou. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária, aqui na Terra. Temos diante de nós 2 caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos é mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora, individuais e coletivas. Oremos muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir pelo caminho da verdade da vida. O próprio Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, respondendo a uma entrevista já publicada em livro, nos diz que as profecias são reveladas aos homens para não serem cumpridas. São na realidade um grande aviso espiritual para que nos melhoremos e afastemos de nós a hipótese do pior caminho. Previsões já concretizadas. Algumas das previsões de Chico Xavier já se concretizaram. Depois de 1969, o Brasil começou um grande surto desenvolvimentista, vindo depois a democratizar-se sem traumas sangrentos, fazendo a transição de forma pacífica e ordenada. A Europa, antes dividida em nações antagônicas,
passou a considerar a possibilidade de uma união mais ampla, acabando por consolidar a efetiva existência da União Europeia como um mercado comum econômica e politicamente falando, chegando, inclusive, a lançar uma moeda única, em substituição às antigas, que é o euro de hoje. Depois de 1969, a Guerra Fria arrefeceu-se, caiu a cortina de ferro da Europa Oriental, derrubou-se o Muro de Berlim, ruiu a antiga URSS como resultado da perestroika para o surgimento de uma nova Rússia mais livre, juntamente a outras novas nações associadas. O grande surto desenvolvimentista da China e dos países chamados tigres asiáticos certamente vem colaborando para a união e maior interação entre povos distantes. O Brasil abriu-se também para o mundo, estabilizou sua economia, lançou uma moeda forte, o real, cresceu economicamente e descobriu vastas reservas petrolíferas, tornando-se uma nação mais importante no cenário internacional, assumindo novas responsabilidades no progresso das nações. Hoje o mundo está muito mais consciente das responsabilidades ambientais, e grandes movimentos globais nesse sentido já surgiram como o Protocolo de Kyoto. As ciências avançam a passos largos, e os cientistas decodificaram o DNA humano com inegáveis benefícios para o combate às doenças do corpo físico. As telecomunicações estreitaram os laços entre os seres e as nações, com a telefonia celular ao alcance de toda a gente e a internet de banda larga acelerando o acesso ao conhecimento geral e à liberdade de pensamento. Grandes movimentos coletivos hoje forçam governantes tirânicos a ceder espaço às novas democracias. Tudo isso fora previsto por Chico Xavier, em meados da década de 80. Muito antes de efetivamente vir a acontecer. Tudo se encaixa como sendo parte de um retrato mais amplo do trabalho dos benfeitores espirituais da vida maior em favor da paz e da concórdia, do desenvolvimento e da cultura em escala global. Os emissários do Cristo estão agindo em nosso favor e, por isso mesmo, não podemos perder a fé na continuidade desse auxílio, afirma Lemos Neto. Isso tudo sem mencionarmos os grandes avisos que a própria Terra está nos dando. O aquecimento global é um fato. O Jornal Nacional noticiou há poucos meses que a calota polar do norte estará totalmente degelada em meados de 2012, segundo conclusões de renomados cientistas. Depois do ano 2000, algumas nações têm sofrido tsunamis e terremotos cada vez mais assustadores, dizimando dezenas de milhares de vítimas. A média global anterior para terremotos acima de 9,0 pontos na escala de Richter era de 1 por década, e nos últimos 10 anos nós já tivemos 5 tremores acima dessa magnitude, sendo 2 no espaço de um ano, o do Chile e o do Japão, mais recentemente. Os avisos aí estão, o homem terrestre precisa mudar interiormente, e um grande apelo à sua espiritualização ouve-se por toda parte. Continuemos a confiar em Deus e em Jesus, nosso Senhor, que não nos desamparará, finaliza. Quarta parte, reflexão final. Capítulo único. O caminho. O caminho do homem na estrada ascensional é longo, milenar e árduo, mas cheio de esperanças, se persistimos na fé e na disciplina, para ascender a montanha da eternidade. Temos de entender o passo a passo de nossa finitude perante o grande todo. Com nossos pensamentos intimistas construímos nossos momentos de alegria ou de tristeza, tendo a sabedoria para entender o que vem a ser a nossa necessidade. Subir rápido na escala de valores divinos é o alvo de todos nós. Queremos galgar a estrada rumo ao infinito, mas a matéria ainda nos cobra o equilíbrio, a compreensão de nossa dimensão molecular, incitando o mecanismo uníssono e harmonioso do universo. Para vermos o Sol é necessário cultivarmos interiormente o brilho das estrelas, esquecendo-nos de nós completamente, fazendo crescer em nossos espíritos os valores críticos, se não corremos o risco da queda em direção à antiluz do egoísmo. A procura do Sol perene cobra-nos um caminho, disciplinado, inteligente, obediente, compreensivo, fraterno,
despretensioso, humilde e liberto dos grilhões da terra. O espírito é imortal, a matéria é a morada do espírito, encontrando na fé forças para desviar-se dos precipícios das desilusões. O caminho largo desorienta-nos. A caminhada pelo excesso de opções e distrações leva-nos a quedas. O caminho estreito leva-nos ao trabalho, à obediência e à paz, rumo à evolução, fazendo apenas aquilo de que damos conta. Respeitemos a dor, honrando cada sorriso dos que nos amam no templo da eternidade. Que seja o nosso caminho a trilha exemplar para aqueles que seguem as nossas pegadas, ajudando sempre que possível os espíritos feridos pelas desilusões nas lutas da terra. Fim.